tópicos que nós vamos falar hoje, JC? No Salmo 127, é uma estrutura do Salmo que define para nós o que é a paternidade na sua essência. Então, o Salmo 127 diz assim: se o Eterno não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então, o Salmo 127 está falando sobre edificar a casa. Se o Eterno não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Aí fala: em vão será acordar cedo, tarefa de pai. Em vão será trabalhar para ganhar o lucro, tarefa de pai. Em vão será de dia e de noite ajuntar o pão, tarefa de pai. Aí diz assim: mas se o Senhor edificar a casa, porque herança, aí o texto continua, porque herança do Eterno são os filhos, e o fruto do seu galardão. Aí o texto continua dizendo: porque não estará ele só, o homem que tem filhos, que tem herança do Eterno, não estará ele só por ocasião da guerra, da batalha, ele vai ter soldados ao lado. E aí diz mais, assim o texto diz: feliz é aquele que enche das suas aljavas de flechas, que são os filhos. Então os filhos também são flechas, os filhos são herança, os filhos são flecha na aljava do guerreiro, né? E o texto também fala sobre a paternidade ser uma casa que é como um exército, ficar pronto para a guerra, né? Então dentro desse texto, e concomitante a esse texto, junto com esse texto, Gênesis 1, quando Deus criou a humanidade, Ele criou Adão e Eva, um casal, e mandou eles ficarem fecundos e terem filhos. Aí o texto diz assim, sejam fecundos e multipliquem-se, e encha a terra. Então Deus é um Deus que mandou a humanidade ter filho, mandou o homem ter filho. Deus falou: sede fecundos, multiplicai-vos e encher a terra. Então Deus quer que multipliquem e encha a terra de filho. E aí depois Deus pegou e trouxe toda a criação, inclusive os filhos, e deu para Adão e Eva dar nome. A palavra dar nome no original é cocriar. É cocriar. É você ser um colaborador da criação de Deus. Então eu separei 5 pontos. E os 5 pontos estão aqui, né, em 5 imagens. Paternidade envolve dar nome. Paternidade envolve dar herança e ter herança. Então a Bíblia diz que herança do Senhor são os filhos. Paternidade envolve um lar. Paternidade envolve filhos como guerreiros, um exército. Se o lar está edificado, Vica, seu lar vira um exército para a guerra, a batalha. Então um lar como um exército. E paternidade envolve você ser um flecheiro que lança a flecha. É uma coisa muito importante, e não terminar com isso. A flecha não se lança. Já viu essa coisa? Não, meu filho vai decidir por si só o que ele vai ser. Isso é coisa de pai e mãe que abdicaram do dom que Deus deu. Pai e mãe da era moderna, mimimi. Meu filho mesmo vai escolher o que ele vai ser. Ele vai sair de casa com 40 anos de idade, e se é que vai sair de casa ou vai querer casar e ter filho, fica às custas de pai e mãe. E na verdade são uns monumentais inseguros, porque claro que vai ser inseguro. Ele não teve alguém que amou o suficiente para mostrar. Alguém, o que é o pai? Ele foi na frente do menino, meu jovem com 18 anos, com 19, o outro com 13, o outro com 4, com 5, eu fui na frente dele. Eu estou com 44, eu rasguei a floresta, eu vou agora falar para ele: se vira nessa floresta, faz o caminho que você quiser. Idiotice. Não, filho, eu fiz um caminho na floresta, você vai vir agora pavimentando, você vai vir agora botando asfalto. Mas nós vamos chegar lá. Então, no final das contas, os filhos são flecha. Então, são 5 pontos que eu quero falar aqui com você sobre paternidade. Eu acho que a gente pode falar sobre dar nome. Nós vamos extrair do JC agora um conhecimento que ele tem fantástico, né? E quando a gente começa nesse primeiro tópico, que é a identidade, vou começar dizendo o seguinte, te perguntando, né? Na sua visão, e tudo que o JC vai falar aqui, a gente está falando baseado no Evangelho, então não é opinião. Tudo que a gente ouvir na vida, tudo,
Quando alguém chegar para você e falar, você viu o que aconteceu lá, passou no jornal, tudo que a gente ouvir na vida, só podem ser 3 coisas. Ou é um boato, ou é um fato, ou é uma opinião. E qual deles é a verdade? O que é fato. Então, o que a gente vai falar aqui, através do conhecimento de décadas de estudo bíblico do JC, que é a minha referência para muita gente, não é opinião e também não é boato. O que a gente vai falar aqui é o que é fato. E fato, no cristianismo, aquilo que está no Evangelho, aquilo que está na Bíblia, né? Então, minha primeira pergunta, o que é ser pai? Sabe por quê? Dia dos pais, dia das mães, Natal, todo mundo posta fotinho bonitinha. Dia dos pais é dia de você postar a foto com o seu pai bonitinho, mostrando a coisa mais linda do mundo. Tá tudo certo, e muitas vezes não está certo. Muitas vezes esse cara sequer visitou o pai 1 ou 2 vezes no ano, e no dia dos pais ele posta foto. Muitas vezes esse pai não dá atenção para o filho. No dia a dia ele fica no celular, e ele usa de subterfúgios para dizer que não tem tempo, porque trabalha muito, porque está fazendo isso, porque está fazendo aquilo, e no dia dos pais ele posta a fotinho bonitinho. Então nós vamos começar aqui perguntando para o JC, para ele trazer essa clarividência, essa visão bíblica para nós, do que é verdadeiramente ser pai, começando por esse tópico da RG. Porque ele disse aqui na abertura dele, prover o sustento da casa. Ele disse aqui, obrigação de pai. E antes da minha conversão, e antes do meu início de estudo bíblico, eu não tinha essa visão, achava que era tudo igual. Mas sim, o homem tem as suas obrigações e a mulher tem as suas obrigações sob a ótica do Evangelho. Hoje eu tenho esse discernimento, né? Então, o que é ser pai? Eu queria que você falasse um pouco desse primeiro tópico. Ser pai é dar nome. Então, Gilmar é pai. O chamado dele é dar nome para a filha dele. Agora, dar nome... mas essa tarefa é fácil, Luciano. Essa tarefa é fácil, Vica, JC, Marcial. Dar nome é registrar e pôr o sobrenome? Em 7 dias você já faz isso. Não, dar nome é mais do que... Aí é que entra. Na mente da Bíblia, dar nome é dar pelo menos 3 coisas. Na mente da Bíblia, você pega no judeu, todo nome bíblico foi dado, o pai pegava o nome Moisés. Sabe o que significa Moisés? Salvo através das águas. Esse foi o nome que Moisés recebeu, salvo através das águas. O que os pais estavam falando daquele menino? Estavam profetizando o destino, o futuro, a identidade dele. Pega Moisés velho. Lembra de Moisés, a primeira coisa que você lembra na vida de Moisés? Luca, o que o Moisés fez? E nem foi combinado, esse menino é top. Ele abriu o mar. Você sabe o que ele fez? Foi salvo através das águas. É a primeira coisa que você pensa em Moisés. É que o velho Moisés, com mais de 40 anos, agora com mais de 40 anos, estava salvando através das águas uma geração. Mas o pai dele que olhou e falou, salvo através das águas. Então dar nome é mais do que dar o registro, é dar destino, é dar propósito, é dar identidade. Aquele Moisés não podia viver como qualquer um outro, porque ele sabia, cara, eu sou um cara salvo através das águas, as águas da fúria, as águas da perseguição, as águas do ódio, as águas da angústia. Eu sou um cara salvo através das águas, e tem mais, eu vou salvar uma geração. Então dar nome é dar destino. Então paternidade é sobretudo dar nome, e dar nome envolve dar destino, dar nome envolve dar identidade. Quantas adolescentes e crianças vivem crise de identidade hoje? Nós vivemos a maior crise de identidade, é uma pandemia de identidade. Nós vivemos a maior crise de identidade. Outro dia meus filhos me mostraram os adolescentes, dessa geração aí, QBT mais não sei das quantas. Aí é João Maria, um jovem pesquisando, falou, qual que é o seu nome? Meu nome é fulano de não sei o que, de ha-ha-ha, bala de ice kiss, bala house. O cara que entrevistou era outro jovem, na balada. Ele rindo e falou assim, não, repete de novo, para ver se você está decorado, né? Meu nome é fulano de não sei o que, de não sei o que, de jet ski, de bala house, de bala de ice ski. Aí o cara brinca assim, eu gostei da parte do ha-ha-ha, bala de ice ski. Que é isso? Que vergonha é essa? Um adolescente desse. Faltou paternidade, faltou alguém mostrar quem ele é. O que acontece? Então, paternidade é da identidade. E da identidade
seria você então transmitir os seus valores da sua família, do seu sobrenome, os verdadeiros valores da sua identidade. E quando você fala da destino, é dar condições, educação e direcionamento, construindo o futuro do filho, dar as condições que ele precisa para direcionar o futuro dele. Exatamente. É dar isso. condições, é dar direcionamento, mas da identidade e da destino nos fala de duas coisas. Da identidade e da destino nos fala de uma, da identidade, ele saber quem ele é. Agora, não é eu que vou projetar no Davi, e ele vai ser, ele é o Davi, ele não é o JC Júnior, ele é o Davi. Então eu não vou projetar nele quem eu sou, isso não é da identidade. Eu vou buscar na sabedoria de quem criou ele, eu vou buscar na mais profunda essência de quem ele é, e vou ajudá-lo a descobrir. É óbvio que eu tenho mais maturidade para saber quem ele é, que quem conhece o Davi melhor do que ele é quem criou ele. A Bíblia diz que Deus viu Davi quando ele era uma criatura informe dentro do ventre da mãe. Duas outras pessoas conhecem o Davi mais do que ele, além de Deus: a mãe e eu. Então, por exemplo, antes dele nascer, eu e a Dani fomos perguntar para Deus: Deus, o Senhor está nos dando um filho, nosso primeiro filho, quem ele vai ser? E aí veio na hora, no meu coração, uma impressão profunda: Davi, ele vai ser um homem segundo o coração de Deus. Então isso eu estou dando o quê? Identidade. O que acontece? Na vida dele, quando era pequeno, quando era novinho, várias vezes ele se sentiu um lixo. Aí eu vou te falar, o Vika. O Vika me apresenta como alguém que é um estudioso da Bíblia, e estou apresentando a visão bíblica da paternidade, e é verdade. Só tem um detalhe que é um plus, tá? O que eu ensino da Bíblia, especialmente nesse tópico, é o que eu vivo, não é o que eu estudei. Só tem esse detalhe, tá? Eu vivo, a gente tenta viver tudo que a gente estuda, mas algumas coisas a gente vive mais que outras. E isso que eu estou falando aqui sobre paternidade, eu vivo. Eu não só estudei, então eu não estou aqui ensinando para vocês algo que eu li no livro. Não, eu vivo a paternidade segundo a Bíblia. Então esse plus é importante ser colocado. Então, por exemplo, eu me lembro que o Davi teve dificuldades na escola, nos primeiros anos. Eu me lembro dele passar por dificuldades profundas e ele se sentia um lixo, ele se sentia burro, ele se sentia fracassado, ele se sentia um ninguém, porque a grade tradicional de ensino falou isso para ele. E aí entra a paternidade, de falar: meu filho, eu sei quem é você. Conheci dele lá em casa, eu falei: cara, tem alguma coisa errada, mas não é a inteligência dele, porque eu sei que ele é inteligente. Então eu fui conscientizá-lo que ele é inteligente. Agora, por que ele não estava indo bem no sistema tradicional de ensino, a gente ia descobrir. Mas quem ele é inteligente, ele é abençoado, ele é bendito. Isso eu não estava discutindo com os fatos. Então eu, com mais maturidade, estava passando para ele a consciência de quem ele é. Isso é dar nome, é dar identidade. O Samuel nasceu com um problema físico, com um problema na orelha. Quando ele nasceu, eu pensei, primeira coisa que eu pensei, falei: cara, criança é cruel, porque esse menino estiver na escola, as crianças vão bater nesse lugar. E na hora eu falei: Deus, eu não quero que meu filho nunca se veja como alguém diminuído. Eu lembrei de várias pessoas que eu conheço que têm problemas físicos. Geralmente, você pode observar, elas geralmente são pessoas muito cabisbaixas, tímidas, fracas interiormente por causa de um problema exterior. A boa parte das pessoas são assim, que tem problema físico. Eu falei: eu não quero que meu filho tenha isso jamais. Aí comecei a trabalhar a identidade dele. Eu me lembro como se fosse hoje, um dia ele chegou chorando muito forte em casa, chorando muito. Eu falei: o que foi, meu filho? Ele falou: pai, meus amigos disseram que eu tenho orelha de porco, que uma das orelhas dele é bem pequenininha. Aí eu falei: ah, foi? Foi. Falei: pois você vai falar para ele o seguinte: eu tenho orelha de porco e você tem coração de porco. Você vai responder assim pro seu colega: hã? Eu falei: quem tem orelha de porco ainda tem como solucionar a vida, mas quem tem coração de porco, meu amigo, vai ficar ruim na foto. Eu falei: o seu coração é cruel, é mau, você tem que mudar de vida.
Na hora ele parou de chorar, ele já ficou aqui, ó. Falei, papai, o que mais? Eu falei, o que mais é o seguinte: o que que eu penso de você? O que que a mamãe pensa de você? O que que a casa pensa de você? Aí ele falou assim: eu sou o profeta de Deus, eu sou o ouvido de Deus, eu sou o atendido por Deus. Eu falei, então bate aqui. Aí na hora, cara, você pensa na criança, já começou a brincar comigo, e ali eu estava guardando. O que que eu estava fazendo? Dando nome para o meu filho, dando identidade, ele ter a consciência. E sabe de uma coisa? Extrato final. É o que eu falo, porque a gente não prega o que eu li, eu prego o que eu vivo. Nesse assunto aqui, especificamente, tem autoridade para isso. O cara mais sarado lá em casa na alma, ele é mais sarado de todos, até mais sarado que a mãe, do que eu, é o Samuel. Ele é o mais sarado, é o mais resolvido, é o mais, sabe, estiloso, é o mais resolvido na alma, saudável. Para ele não tem crise. E teve vezes na nossa jornada que eu tive crise, e ele que estava ali falou: que isso, pai? É nós somos os escolhidos, nós somos os amados, vamos para cima e ninguém para a gente, pá. Então assim, quando você dá nome para o seu filho, ele sabe quem ele é. As circunstâncias, os erros, os fracassos, as pressões não vão roubar a identidade dele, porque o pai sábio soube marcar a identidade do filho. Então, dar destino e dar nome é você dar para ele a consciência de quem ele é, segundo o que Deus criou. E o segundo tópico, já mudei aí, é a chave. O que significa ali a chave? Herança. Porque são casas, apartamentos, Ferrari na Tem garagem. algo maior do que isso. A chave da Ferrari tem seu poder, mas a chave de uma casa também tem seu poder e tem o seu lugar. Mas tem uma chave que vem antes da chave da Ferrari e da chave da casa. É a chave da vida. Eu ensinava para todos os meus filhos desde pequeno. Eu falei para ele: tem dois músculos que são os músculos mais fortes de um homem. Eu falei: o coração e o cérebro. E aí eu sempre usei todos eles conhecem a história de Davi e Golias. Luquinha, o Davi era grande ou pequeno? E o Golias? Quem venceu? Então o pequeno venceu o grande? Por que o Davi era pequeno e venceu o Golias grandão, marombadão, poderosão, aparentemente glorioso? Porque o Davi tinha a chave. Sabedoria. Chave é sabedoria. Chave é fé. Chave é discernimento de céu. Chave é amor verdadeiro. Então por isso que eu disse, eu digo para os meus filhos todos, a mente e o coração são os dois músculos mais fortes do ser humano. Então, mas a chave aqui da herança é algo mais interessante. É o seguinte: a Bíblia diz assim no Salmo 127: herança do eterno são os filhos. O que acontece com a maioria dos homens? Os caras dão maior energia, mano, mental, física, emocional, para ter a chave da Ferrari. Os caras dão maior energia para ter a chave da casa. E você sabe quem dá energia para o filho e para a filha dele? A babá. Sabe quem dá energia para o filho e para a filha dele? A escolinha. Ele terceiriza a energia para o filho. Por que ele fez isso? Porque ele não sacou a chave. Qual que é a chave? Herança do eterno são os filhos. Você quer saber uma coisa? Herança do eterno é filho. Não é carro, não é casa, não é bem. Seu carro, sua casa, seus bens não vão falar nada para você no dia do seu velório, nem 10 anos e 20 anos depois. Mas os seus filhos vão continuar a sua história. O tio mais rico da minha família, tio mais rico, fazendeiro, milionário, morreu com 47 anos. Eu fui lá fazer o velório dele. Eu botei a Bíblia em cima do caixão dele. Fiz o caixão dele como púlpito, e todos os demais tios que veneravam ele e as suas riquezas estavam lá me ouvindo naquele dia. Eu botei a Bíblia ali em cima do caixão, falei: isso aqui é o meu púlpito. Eu olhei para o caixão e falei: eu não estou vendo o tio Renan aqui, eu estou vendo você. Aí eu perguntei: cadê os tratores do tio Renan? Não veio não? Para enterrar junto com ele? Cadê as fazendas? Cadê as escrituras do tio Renan? Não veio para ser enterrado com ele? Ah, não vieram não? Pois eu disse: sabe por que não vieram? Porque o que fica como herança são os filhos. Então o salmista diz: herança do eterno
são os filhos. Então a chave aqui é você entender que os seus filhos são o que você tem de mais precioso no mundo. Agora, falar que filho é precioso, quase todos falam. Mas eu aprendi, quando você é criança, você é atento pelo que os outros falam. Quando você amadurece um pouco, você é atento pelo que os outros fazem. E quando você se torna maduro de verdade, você é atento para o que fala e faz. Você checa e valida se o que faz fala, se o que fala faz. Então eu vou dizer uma coisa, tem muita gente que fala que filho é a coisa que ele tem mais precioso no mundo, mas não entrega tempo de qualidade para esse filho, não entrega energia máxima para o filho, não entrega a máxima sabedoria para os filhos. Então herança nos fala de riqueza, e os filhos são a riqueza. Então herança é que os filhos são a sua riqueza, vida. Sua riqueza não é seu carro maravilhoso, bonito, blindado, é um Mercedes, né? Sua riqueza não é sua empresa que te dá empregos, dividendos, recursos, resultados. A minha herança não é livros que eu escrevi. Um dia eu falei para um amigo meu que eu escrevi 7 livros. Tem gente que chama livro de filho. Eu falei, porque não sabe o que é filho ou não sabe o que é livro. Eu tenho 7 livros, nenhum deles são meus filhos, mas foram escritos para os meus filhos. Ah, sim, eu escrevi os livros dos meus filhos. Então herança, a chave é que a herança são os filhos. Está aqui o Luciano, engenheiro eletricista. O que você tem de mais precioso não é o diploma de engenharia, e ele é bom. Não é seu trabalho como engenheiro e seus salários como engenheiro. O que você tem de mais precioso na terra é essa princesa que Deus te deu. Porque seu legado vai ficar neles. E é Deus que disse que a herança são os filhos. Eu não truco o zap. Eu não truco Deus. Se Deus falou que filho é herança, a riqueza verdadeira, então Deus tem razão. E eu vou fazer deles a minha vida. Então nós falamos aqui, o primeiro tópico é dar identidade, o segundo tópico aqui do Dia dos Pais é a herança, os filhos são herança. Que não é a herança material, os filhos são a herança. E o terceiro agora qual que é? Vamos pro terceiro. Nós vamos falar de casa edificada. Casa edificada, muito bom. E aí, o que você tem a dizer? Aliás, a gente podia pegar esse tópico aí para começar a falar do assunto que você disse aqui no começo, das obrigações do pai dentro do lar. É mais ou menos por aí que nós vamos falar nesse tópico? Sem dúvida, sem dúvida. O texto lá do salmista diz assim: herança do Senhor são os filhos. Ele falou, mas se o Eterno não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então, só tem como edificar a casa se você tiver o Eterno como seu sócio. Então, o pai sabe, a primeira coisa que ele faz uma aliança com o Eterno, com o Criador, com o Deus, Criador dos céus, da terra e Salvador, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então a primeira coisa é isso, é você ter fundamento, ter chão. Então não adianta, pode trabalhar o que for, pode negociar o que for. O que eu conheço de homens que têm tudo e dariam os 2 braços dele para ter o que eu tenho com um dos meus filhos, imagina com os 4. Por quê? Porque eles não construíram fundamento, então, porque não edificaram a casa. Então, filhos envolve edificar a casa. Agora eu diria, você precisa ter você pai, precisa ser um sócio de Deus, um aliançado com Deus, um amigo de Deus. Você deve ser esse amigo de Deus. Agora, segunda coisa, e aqui é um ponto chave sobre edificar a casa, tá? Sabe qual é a maior riqueza que um pai pode dar para os filhos? É amar a mãe deles uma vida inteira. Assim como Jesus amou a igreja. Esse é o ponto. Então assim, sabe qual é a maior riqueza que eu dou para os meus filhos? E eu reitero, eu falei isso para Deus e para os pais dela, e hoje eu falo para eles aqui de novo, está gravado. Eu vou cuidar da sua mãe até a morte. Eu falei isso há 22 anos atrás. Eu vou amar ela com o amor melhor que tem na terra, que é o amor que eu busquei lá do céu. E eu tenho feito isso, vocês sabem, vocês são testemunhas disso. E eu estou dizendo aqui para vocês, vocês vão ver sua mãe envelhecer perto de mim, sendo amada por mim com o melhor amor, viu, JP? Até o fim. E você sabe que só tem como edificar a casa
que um filho tem dentro dele quando ele percebe que o pai ama a mãe com amor verdadeiro e para sempre? Estabilidade. Exemplo. Sem plano B. Sem plano B, que é o seguinte: nas crises eu vou continuar amando a sua mãe. Aqui em casa não se fala em divórcio. Aqui em casa não se fala em eu preciso passar 2, 3 dias fora para pensar. Isso é coisa de moleque, de criança. Isso é coisa de anticristão. O cristão verdadeiro enfrenta, traz para a mesa, conversa. Perdoa, anda a segunda milha. Os filhos, eles copiam o comportamento dos pais. Se for menino, mais ainda. Os filhos, eles copiam os comportamentos dos pais sem que a gente perceba, e eles são extremamente inteligentes. Então, o pai trabalhador provavelmente terá filhos trabalhadores. O pai cristão provavelmente terá filhos cristãos. Por que eu falo provavelmente? Porque às vezes você tem uma família muito bem estruturada, de pais muito bem educados, de pais que nunca foram drogados, e às vezes você tem um filho que vai para o mau caminho, né? Então, eu tenho minhas trucadas a respeito disso. A gente é exemplo, né? Então, quando você respeita a sua esposa, ama a sua esposa, cuida da sua esposa, você está exercendo o seu papel de homem, de pai, de família. Isso é paternidade. De esteio da casa. Isso é paternidade. Segundo, você está sendo exemplo para os seus filhos, né? E terceiro, você está sendo pai como deve ser um pai. Você está espelhando para dentro deles e emitindo para dentro deles uma mensagem subliminar poderosa. Então, Qual mensagem? Cara, o mundo pode ser estável. Outra coisa, harmonia, senso de unidade. Dentro de um adolescente, uma criança que cresce com o pai amando a mãe dele, o cara tem um senso de unidade, de harmonia extraordinário. Eu vou falar de novo, porque não sei se todo mundo entendeu o ponto, a chave aqui que o JC falou. Meu amigo, é o seguinte: você quer ser um pai? Começa amando a sua esposa e respeitando a sua mulher. A mãe dos seus filhos. Começa por aí. Foi nevrálgico, aqui cirúrgico, o primeiro tópico sobre o lar e sobre a paternidade. Você pôs filho no mundo, bonitão? Tudo bem, você vai ter que educar, sustentar, mas começa respeitando a sua esposa e amando-a como Jesus amou a igreja. Que filho que não é apegado emocionalmente à mãe? Não existe. Então, sabe, emocionalmente, um filho que vê o pai amando a mãe, o cara se apaixona no filho. E a filha também. A filha vai apaixonar tanto que ela fala: cara, eu vou procurar um homem para casar igual meu pai. Perfeito. Aí essa não vai cair no conto do vigário, no conto do safado, no colo do pegador, bandido. Claro que ela não vai falar: esse cara aqui não age como meu pai. Não, passa longe, filho. A Dani teve um pai muito, quero honrar aqui meu sogro, Paulo Rego, um pai extraordinário. Pai modelo, um homem sério, puro, simples, goianão, lá do Goiás, está lá, fiel. A minha sogra está lá com ela até hoje, criou os 2 filhos, bem criados. Então a Dani é uma mulher séria, bonita, elegante, bem posicionada, mas é séria. Não tem homem. Um dia eu perguntei para ela: amor, você não quer receber uma cantada assim, não? Com amor. Homem que olha para mim de alguma maneira, eu já dou encarada com um cara sério, o cara fica com medo. Mas é verdade, é porque mulher é séria. Por que é séria? Pai que educou certo, a menina vai, eu vou escolher um homem sério. E homem safado, para mim, eu não quero nem olhar, não quero nem dar moral. Por que as menininhas ficam se entregando aí para um monte de homem safado? Faltou paternidade. Então não é só para o menino, para menino também, mas sobretudo, é o que você falou, o ponto nevrálgico é esse: só tem um lar edificado se esse homem tiver parceria com Deus e se esse homem amar essa mulher uma vida inteira. E dando continuidade aqui, então, para a gente avançar, porque nós estamos no terceiro tópico, né? São 5. Terceiro. Você falou aqui, amar a sua esposa, sobretudo. E tá bom, quais são os outros papéis do pai dentro de casa com relação ao para edificar o lar? Primeiro, eu vou te ajudar. Eu disse 2. Vou puxar o assunto aqui. Nós estamos na era do feminismo e não tenho nada contra o movimento do feminismo, né? E também não quero gerar polêmica. Então existe hoje uma defesa do feminismo de que a mulher precisa ocupar o seu espaço, ser provedora, e a mulher precisa sair para o mercado de trabalho e acumula hoje triplas funções, né? Você falou que o homem é o provedor do sustento da casa.
Explica isso um pouquinho. Hoje os dois podem sair para trabalhar, mulher e homem, prover a casa, mas existe aí, é isso que eu queria que você explicasse, existe aí uma ótica da visão do Evangelho de que a mulher pode sim, mas quem tem que assumir o compromisso e puxar o trem aí é o homem. Esse é o ponto. O design da mulher da Bíblia é Provérbios 31. Depois dá uma lida em Provérbios 31 e veja qual é o design, o perfil da mulher da Bíblia. O perfil da mulher da Bíblia é um perfil muito dinâmico. É uma rainha, empreendedora, negociante, mulher da casa, no sentido de cuidar bem da casa, amante do seu marido, cuida bem do marido. Ela é dinâmica, então não é uma pessoa passiva. Quando eu digo que uma das funções para edificar a casa do pai é ser provedor da casa, o que acontece? Nós precisamos entender tudo sob a perspectiva da comunidade e dos dons. O fato de eu ser o capitão de um time do Flamengo não significa que eu vou jogar sozinho no jogo do Flamengo. Eu sou o catalisador. Obrigado, filho. Suquinho. Tem de maracujá? Não? Suquinho de uva. O pessoal pode pensar que é vinho. Vinho a gente bebe depois da live. Na hora da live a gente não bebe vinho, não. Você sabe uma coisa? O Gabigol é o capitão lá do Flamengo algumas vezes, em alguns jogos. Ele joga sozinho? Não, o capitão ele é o facilitador, ele é o inspirador, mas todo mundo joga. Entendeu? Então o que é o pai provedor? Ele é o catalisador. Ele é o catalisador da produtividade. O ponto para mim não é nem trabalhador. Ele não o meu ponto principal sobre provisão não é trabalhador, não, é produtivo. Facilitador da produtividade. Facilitador da produtividade. Então ele cria um ambiente produtivo. Vou falar para vocês o que eu vivo. Eu entendi isso, né? É porque aquela história, às vezes o capitão, ele é meio de campo, ele não faz gol. Pronto. Só que se a energia dele tá baixa, se o cara tá ruim naquele dia, se ele tá o campeonato inteiro ruim, ele é o capitão, ele não puxa o time inteiro vai ruim. Se a mulher fica naquela posição de ser capitã, enquanto o cara tinha que ser o capitão, ela fica com peso, ela surta, ela entra em crise, todo mundo, e a casa toda entra em crise. Então, o homem, sim, o pai é um provedor, mas ele é um provedor de quê? Ele é um provedor de produtividade na casa. Então ele vai buscar conhecimento, ele vai buscar parceria com o Deus de Israel, que é o Deus de Abraão, Jeová Jirê. Ele vai procurar posicionar, ele vai procurar facilitar. Agora, é proibida a esposa também ser provedora? Não. Olha, eu conheço muitos pais, muitos maridos, que a mulher ganha mais salário na casa do que o cara. Só que tem um detalhe. A mulher entra em desequilíbrio em uns poucos pontos que só o cara põe ela em equilíbrio. A mulher é um touro no trabalho, mas emocionalmente em 2 ou 3 pontos ela desequilibra, e o marido dela é quem ajuda ela a equilibrar aqueles pontos. Eu te pergunto, o salário dela não tem parte com ele? Claro que tem. Então ele por que ela multiplica mais? Porque ela tem mais talento. Tem mulher que é 5 talentos, tem homem que às vezes é 1 talento. É a cultura de produtividade dentro da casa. Então o pai é um catalisador de produtividade. Aí se torna provedor. Não tem como não ser provedor se não for catalisador de produtividade. Lá em casa, não só a Dani trabalha também, eu também, os meus 2 filhos jovens trabalham. E você perguntou um dia para mim, como é que é? Jovem geralmente acorda à tarde. Foi, pois lá em casa, meu amigo, é de segunda a sábado, a gente acorda às 6 da manhã. A gente acorda às 6 da manhã, na verdade a gente acorda às 5h40, porque a gente tem um acordo entre nós. A gente começa o dia adorando a Deus, com a comunidade de adoradores a Deus, antes do sol nascer. Eu gosto da frase de Hudson Taylor: o sol nunca nasceu na China sem antes me encontrar adorando a Deus. Eu posso dizer essa mesma frase: o sol não nasceu aqui nesse Alphaville sem antes encontrar eu e a minha família adorando a Deus. Aí depois de adorar a Deus, a gente toma nosso café na mesa, 7h30, está todo mundo já na sua produtividade. E lá em casa a produtividade para nós envolve estudar a Bíblia, estudar conhecimento prático para os seus negócios, para o seu projeto, e estudar também academia básica, que eu digo academia básica é matemática, português, história geral,
e fazer negócios, aprender a vender, aprender a se posicionar e tal, que é uma coisa que a gente aprende. Então, ambiente de produtividade. Então, a casa, para ser edificada, tem que ter um marido que tem fundamento, o pai que tem fundamento, um marido que ama a mãe com amor verdadeiro e uma cultura de produtividade. Eu diria que é assim que edifica a casa. Fundamento, amante da mãe, de verdade, que o cara vai ficar em paz para sair para casar e construir a vida dele, e vai falar, cara, minha mãe está bem cuidada, meu velho vai segurar a bronca com ela, que eu já vi que ele já segurou e vai segurar até o fim, eu estou em paz, eu vou viver minha energia máxima para a minha vida, para a minha próxima estação, porque lá em casa a minha mamãe está bem cuidada. Pensa se um guri desse não vai ser bem sucedido? Vai, em tudo que ele pôr a mão, porque está cheio de energia. Infelizmente tem muitos filhos que ficam com a energia partida no meio, porque ele fica tendo que cuidar da mãe, coisa que o pai, molecão, meninão não fez. Sem contar as instabilidades emocionais que esse homem vai enfrentar o resto da vida. O que mais acontece hoje, e que a gente vê muito em divórcios e famílias desequilibradas, é a falta desses assuntos aí, dessa cultura bíblica que a gente está falando, de papéis trocados, papéis diferenciados, homens que têm uma postura de moleque no dia a dia, mães que não ocupam seu espaço, ou mães que querem ocupar o espaço do homem, enfim, esse desequilíbrio aí causa muitas vezes um lar totalmente desestruturado, né? Então, recapitulando, nós falamos dar nome, da identidade, dar nome, da chave, da herança, que os filhos são a riqueza de Deus, da edificação do lar, e o quarto agora? O quarto agora é esse aqui, era para aparecer na televisão. Você vê para nós aí, Samuel? Não sei porque a televisão desconectou, mas o quarto tem a ver com a casa como exército. O salmista diz assim no Salmo 127, ele diz assim, o pai que tem filhos como herança, esse não vai ficar sozinho quando o inimigo vier bater na sua porta. Aí diz assim, nunca lhes faltarão guerreiros quando o inimigo bater na porta. Então eu digo que a casa de guerra é o exército. O que é um exército? Um exército é uma casa de guerra. O texto bíblico está dizendo, quando uma casa é edificada com paternidade e filhos, essa casa vira um pelotão de guerra. Eu suspeito que aqui você vai falar, estou me adiantando, tá? Fica à vontade. Eu suspeito que aqui você vai falar que pai precisa, pai e mãe, né? Mas hoje em dia dos pais, a gente está falando dos papéis aqui do pai, que o pai Sabe precisa segredo sobre criar... isso que você está falando? Paternidade é quando tem pai, uma paternidade é diferente de pai. O que é paternidade? Então, o que eu solto para formar a identidade do Davi e do Samuel, o que eu transfiro para formar a identidade do Samuel é paternidade. Mas eu não tenho tudo para dar para eles a identidade deles. Tem parte que é a Dani que tem. Então eu junto com a Dani, eu envolvo a Dani para junto nós darmos tudo que tem do coração de Deus, que é o verdadeiro pai, para eles. Então paternidade é pai e mãe junto. Por isso que lá antigamente, reunião dos pais, lembra? Reunião dos pais é reunião. Então a paternidade é quando vem pai e mãe. Poderia dizer que pai é quando o cara concebeu um pouco o seu espermatozoide para formar um filho, biologicamente ele é pai. Agora a paternidade é diferente. Não, esse aí é o progenitor. Não, isso que você falou é progenitor. Legal, ele não é pai não. Pai é o que dá paternidade. Agora eu não tenho como dar paternidade sem a mãe. Então, para eu dar paternidade... Agora ficou claro, nós construímos aqui... É pai. Viu? É pai. É porque o conceito bíblico é pais, é igual o conceito de Deus. Deus é uma palavra plural, você sabe, né? Deus é uma palavra plural, é como se fosse deuses. Então, paternidade é pais, mas começa com pai, ele é o alfa. Nós construímos um negócio legal aqui, ó. Vai passar uns cortes poderosos aí. 3 estágios aqui, ó. Quero hoje, hein? Você precisa se redimir. Fiz o filho, não assumi, não dou sustento para ele, é progenitor. Progenitor. Na verdade, ele doou um pouquinho de esperma, fez um filho, progenitor. Não, pode ser sério, nem doou. Ele estava lá por interesses próprios. Exatamente. Ele estava lá para realizar prazeres para si mesmo. Aí você tem o pai. Pai que tem família, que sustenta, que educa, que cumpre o seu papel, esse é o pai. Aí você tem paternidade, quando você envolve a esposa e Deus. Aí é paternidade, aí é trindade. Aí é paternidade. Então, ou seja, o que é orfandade? É a ausência de paternidade, não é a ausência de pai, nem de progenitor.
Orfandade é um caractere emocional, mental e até espiritual de alguém que não teve contato com paternidade. O que é paternidade? É essa proteína do amor. Está fluindo aqui. Não, eu estou adorando aqui. Rapaz, é uma proteína do amor. A paternidade é uma proteína do amor. E tanto é necessária essa proteína na alma humana, no ser humano, que Deus diz: eu sou o pai dos órfãos. Ou seja, Deus fala: cara, quem tem orfandade eu vou ter que cuidar, porque ele não pode ficar sem ter essa proteína. Então a Bíblia diz que Deus é tão misericordioso que ele é o pai dos órfãos, marido da viúva. A Bíblia diz: Deus, o Deus da Bíblia, é o pai dos órfãos, marido da viúva. Ou seja, essa proteína da paternidade é tão necessária. Então o que acontece? Orfandade é a ausência de paternidade. Tem gente que tem progenitor, mas é órfão. Tem gente que tem pai vivo, aqueles que a gente fala de órfão de pai vivo, né? Tem gente que tem pai vivo, mas é o cara que foi só o progenitor. Na verdade, eu não chamaria de pai, eu chamaria só de progenitor. Porque pai é um cara totalmente ausente das suas responsabilidades. Pai é quem oferece paternidade. Ele oferece paternidade, ele oferece nome, caráter, destino. Ele oferece valor, porque trata os filhos como herança. Ele oferece lar, amando a mãe do filho e juntos entregando para o filho essa identidade. Ele oferece. Obrigado. Ele oferece. Então eu diria, agora sobre a casa de guerra, você está certo. Você falou, eu já acho que eu vou antecipar o que você vai falar. Você vai falar de disciplina, você vai falar de entrega constante, etc. Ensinar a enfrentar a vida. Ensinar a enfrentar a vida. Mostrar que vai tomar porrada. Sim. No momento da porrada e da dificuldade, tem que botar Deus na frente. Sim, agora tem algo mais. A colheita. O texto bíblico do salmista diz assim, ó: o homem que tem filhos e que entregou paternidade, ele nunca vai ficar só no meio da guerra. Entrega a paternidade, você vai ter uma recompensa, sabe qual? Você vai colher uma casa de guerra. Pais que de verdade, aí entra um ponto que você falou aqui, e é uma crença muito comum, que para mim quem joga truco, isso aí é um maisinho, fuleiro ou um doisinho, não é um zap, mas entrega-se como zap, é blefe. Qual que é o blefe? Tem gente que tem um pai maravilhoso e o filho é um boçal, um idiota. Eu truco. Puxa a ficha direitinho, vê a história dessa paternidade. O cara é maravilhoso para você que estava de fora, mas como pai ele não era essa maravilha toda. Eu conheço gente, um pastor maravilhoso, os filhos tudo arrebentado. Por quê? Porque não era esse pastor maravilhoso para o filho, ele era para todo mundo, só não para o filho. Eu truco. É impossível ser um pai que oferece paternidade e o filho ser um boçal, um idiota, um fracasso, uma vergonha. É impossível. Aí você fala, não, mas tem gente aí, gente boa que teve filho ruim, é porque foi gente boa em outras áreas, mas não foi pai. Davi foi um rei maravilhoso, mas foi um pai ruim. Então, as pessoas misturam as coisas. O fato do cara ser um pregador maravilhoso, um pastor maravilhoso, não significa que ele vai ser um pai maravilhoso. Deveria, no meu entendimento, deveria ser pastor sua casa primeiro, antes de ser lá fora, porque Paulo e a Bíblia diz que deveria ser. O pai do filho pródigo é interessante, ele foi muito eficiente. Porque o filho pródigo arrependeu e falou, vou voltar para onde? Então por um momento pode haver falha. Essa aí é a chave. Por um momento. Então por isso que a gente não pode pegar um retrato. Não, mas não, porque o pai do filho pródigo apareceu uma fraude. A contribuição lá do irmão foi fantástica, eu sei, e ele também foi pastor. Então vamos trazer agora para a linguagem popular. Total. E se quiser vir aqui, a mesa é aberta para qualquer pode um. Sentar, Você sim. pode vir aqui que flui. Viu? Deixa eu te falar. Trouxe a pérola, tem que trabalhar ela com a gente. A gente aqui não faz cerimonial, a gente vai no orgânico. A gente até planeja, mas a gente vai no orgânico, entendeu? Eu nem sei o que é o filho pródigo, porque a minha função de âncora aqui é trazer a linguagem para o modo popular. O que é o filho pródigo? O filho pródigo, a história é de um pai bom e dois filhos. Um deles foi o pródigo. O pródigo, em determinado momento da vida, ele decidiu cuidar da vida dele. Só que ele colheu os frutos das decisões erradas que ele tomou naquele momento. Ele decidiu então, quando eu ouvi ali o que ele falou e eu concordo plenamente no que ele está falando, eu só quis trazer esse contraponto, que é esse muito parênteses importante dentro dessa verdade.
Muito importante. Tá, então é um pai que tem O dois questionamento filhos. não só meu, né? Não, de total. E um dos Muito filhos bom. decidiu caminhar solo, é isso? Ele não só quis caminhar só, como ele antecipou a herança. Ele falou assim: pai, me dá a parte que eu tenho na herança, que eu não quero ficar aqui mais na E sua eu vou casa, eu puxar quero o seguir carro. meu próprio caminho, eu quero carreira solo. Sabe o que o pai fez? O pai era tão bom. Mas pródigo vem de prodígio. Não, vem de pródigo, de falta de limite. Então não é de prodígio. Não é de prodígio, é de pródigo, é de prodigalidade. Que é uma falta de senso de limites. E aí o que aconteceu? Ele pegou, picou a mula, e aí? pai- Torrou a como é herança. bom, O pai, como é Então bom, você quer, então. entregou a herança. Se o outro tem direito, você tem direito, você quer adiantar, tá adiantado. E aí deu ruim pra ele. Deu ruim. E ele voltou aí? Ele torrou, foi pra balada, mulherada, bagunça, foi parar no fundo do poço. Lá no fundo do poço, ele se arrepende e fala: cara, eu tô aqui trabalhando como funcionário de um fazendeiro, criando porco. E eu tô aqui, e lá na fazenda do meu pai, na casa do meu pai, os funcionários dele vivem melhor do que os filhos desse fazendeiro aqui de porco. Você quer saber uma coisa? Eu vou voltar lá para casa do meu pai, vou pedir perdão, falar: pai, não mereço nem ser seu filho mais, mas eu quero ficar aqui, seja um funcionário agora. E aí ele vai, o pai o abraça, redime, não trata como funcionário, coloca na posição de filho e fala: eu estava te esperando, você torrou tudo, pois eu vou prover tudo de novo. Então, na verdade, eu concordo com o Marcial. Para mim, o filho pródigo é a prova de que uma paternidade eficiente nunca vai falir. Mas Ainda que momentaneamente, aí eu concordo, momentaneamente, uma boa paternidade pode redundar em filhos que se tornam pródigos. Então, mas o pai, na época em que o filho, então pródigo, falou: me adianta a herança, eu vou picar a bula, vou cair no mundão, eu sou fodão, tenho condições, não é aí que o pai deveria se falar: não, aqui não. Quem dita a cultura da casa sou eu sou Exatamente, o mas- pai, você não vai não, e eu não vou adiantar a herança nenhuma. Não, adiantar a herança é outra coisa, porque é o seguinte: o menino queria viver, a Bíblia diz que ele queria viver com as meretrizes e com dissolução, ok? Mas o pai agiu certo em deixar aí? Total. É? Por quê? Porque é o seguinte: o filho não levou as meretrizes para dentro da casa do pai, nem levou a vida louca lá para dentro da casa do pai. Por que ele não levou? Por que ele falou: eu vou casar, que é isso que eu quero viver aqui? Por que ele não levou? Porque ele falou: cara, eu sei como é que funciona meu pai, eu sei que na casa do meu pai tem modelo, eu sei que na casa do meu pai tem padrão, eu sei que na casa do meu pai tem princípios, tem valores, tem limites, e eu não vou, em hipótese alguma, viver isso aqui, então eu vou ter que vazar daqui, vou ter que ir embora. O pai, sendo justo e bom, pô, sou bom, amoroso, pô, já é o que você quer, provavelmente o menino já devia estar na idade de maioridade, Então, porque pôde receber herança. É que eu vou chegar aqui num ponto ainda mais crucial. Então o pai cristão, ele educa, orienta, edifica, envolve a mulher, mas ele não acorrenta. Boa pergunta, Ele hein? dá liberdade. Ele dá liberdade. Se o seu filho chegar em casa com um maço de cigarro, você não vai jogar no lixo Não. e acorrentá-lo. Não, não é Você vai- não, você não vai acontecer. Você vai falar para ele o seguinte: filho, aqui em casa a gente não fuma, entendeu? Então é o seguinte: aqui em casa a gente não fuma, a cultura não. Então, se você quer viver uma vida louca, por que o pródigo vazou de casa? Porque ele sabia: lá em casa eu não vou poder fazer, meu pai não vai deixar, então eu vou fazer fora. Lá em casa eu falo isso claramente, meus dois jovens, eles sabem disso. Eu falo algumas coisas. É o seguinte: eu vou ensinar para vocês uma coisa. Aqui em casa funciona assim: vocês querem fazer algumas outras coisas, vocês podem até fazer, mas quando você tiver a sua casa, isso é correto. A É justo. história bíblica, ela não deixa espaço para que eu possa duvidar da paternidade do pai e do filho pródigo, né? Da fragilidade nesse sentido. Então eu entendo seus questionamentos, mas para a gente não fugir da história que a gente está compartilhando, é bem claro que a decisão do filho, o filho já chegou com a decisão tomada para o pai. Eu quero ir ter essa vida, eu só estou aqui para que o senhor me adiante a herança. Então, estava muito bem resolvido. Então, é o que nota-se que o filho entendia os limites, a virilidade do pai e tudo. E o vigor e os valores. vigor e os valores. Então, o ponto é, quando você fala: não, eu conheço uns pais maravilhosos e uns filhos tretados. Pode ser que o filho tretado está numa fase pródiga. Por isso que a vida não pode ser analisada por um retrato, mas por um filme. Tem começo, meio e fim. Então, pegar um retrato da jornada ruim. Agora, você pegar um pai bom e o filho terminou a vida mal, esse pai não foi bom. Eu não tenho como chegar a essa conclusão à luz da verdade absoluta. Não, mas por várias perspectivas. Não, mas por várias... podem existir exceções, né? Não pode existir exceção, porque o filho tem um livre-arbítrio.
Só que é o seguinte, se Você educou, você fez sua parte, etc e tal, Mas sabe qual que é a tese? O filho tem um livre-arbítrio, mas a tese é a seguinte: é impossível você oferecer desde o texto bíblico que confronta isso. Ensina a criança desde pequeno o caminho que ela deve andar. Ela vai envelhecer e esse ensino vai estar dentro dela, conduzindo ela para o caminho certo. É o texto bíblico. Não, e a Bíblia Então o que fala várias acontece? vezes Se que- eu ofereci paternidade para o meu filho desde novo, é impossível ele não frutificar naquilo que eu semeei dentro dele. Nesse ponto eu acredito que o pai do filho pródigo ele tinha tanta convicção nisso, que ele falou, ele vai. Mas Vai ele lá, vai vai Ele voltar. jogou um experimentar, vai bumerangue. quebrar a cara. Acho que no dia que o filho pródigo saiu, o pai já começou Já a contava. organizar a volta. Não, tem como É provar claro. que ele fez isso. O pai sabia que o menino ia voltar. Sabe por que o pai sabia? Quando o menino chega, o pai não estava surpreso. O pai não falou, nossa, agora que você voltou, cara, não tem nem quarto para você, não tem roupa, e não tem nem uma festa. Não, quando o menino chegou, o pai falou assim, ó, tem um novilho lá que já está engordando. Tem um novilho lá que está engordando. É para você, tá? Ah, sabe o anel que você levou de herança, deve ter torrado? Eu mandei fazer outro, tá lá, pode trazer. Ah, sabe a roupa? Traz a roupa, a sandália. Ou seja, o pai já falou, cara, eu confio tanto no que eu semeei na vida do meu filho, na identidade que eu dei para ele, que eu sei que ele vai para esse desvio, essa perda e tal. Mas a gente não falou desse ponto da guerra. Eu acho que esse é um ponto, eu acho que foi muito bom essa pérola que o Marcelo trouxe, mas tem um ponto que a gente não valorizou aqui. Eu queria cobrir esse ponto, que é o seguinte: felizes são os pais que têm filhos, que eles não vão ficar sozinhos no meio da guerra. Quando o pai oferece paternidade, ele colhe um exército. Vou te dar um testemunho. Esse é o texto de Salmo 127. Testemunho agora. Vou testemunhar a experiência. Nos momentos de maiores batalhas que eu enfrentei na minha vida, os maiores valentes e guerreiros que tiveram comigo foram meus filhos. Os maiores. Não tem um que compara a entrega corajosa, e até hoje, do Davi comigo, do Samuel comigo, do próprio JP. Tudo vocês dividem em família? Você esconde alguns problemas porque quando eles eram crianças não precisavam saber, vão protegê-los, você divide tudo. Tem coisas que o Luquinho não sabe, nem precisa saber, o JP também não. Algumas coisas já, o Davi e o Samuel já sabem quase tudo, eles são mais velhos, mas eu tenho o seguinte princípio: E aí quem não sabe vem pra guerra. se a circunstância expôs eles a coisa de adulto, então nós vamos ter que agir como adultos juntos. Então, por exemplo, quando o Davi tinha 14 anos, o Samuel tinha 12, eu fui assaltado à mão armada junto com ele, eu e a mãe, nós todos na verdade. Eu me lembro como se fosse hoje, quando os bandidos falaram, viram agora de mãos dadas, você, sua esposa, seus filhos, e corram, não olhem para trás, senão nós vamos meter bala. A gente foi correndo e ele levou o carro. Quando a gente foi correndo, eu vi um barranco, você fica pensando um monte de coisa, eu vi um barranco e eu pulei desse barranco junto com eles. A gente, como família, pulou junto e abrigou-se num lugar lá. E ficamos esperando. Num dado momento que a gente entrou no barranco, pulou, o ladrão gritou de novo, vem aqui, volta aqui, porque o carro tinha uma marcha automática lá, que eu sabia que ele ia ter treta para resolver e sair, sabe? Aí a pessoa, volta aqui. Nós ficamos quietinhos lá. E aí esperamos um tempo. Aí eu falei, eu vou lá olhar, porque talvez eles não conseguiram fazer o carro funcionar, talvez não conseguiram levar o carro. E foram embora. Aí eu falei, eu vou lá de volta, tinha que escalar o barranco e voltar. Na hora o Davi falou, eu vou com o senhor, papai. Eu vou com o senhor. Ele tinha 13, 14 anos. Eu vou com o senhor. Eu falei, não, filho. Aí na hora ele falou, não, Samuel, fica aqui com a mamãe, isso aqui, eu vou com o senhor, vamos embora. Aí tinha uma lanterninha e tal. Vou com o senhor, papai. Eu falei, tá bom. 14 anos, virou homem. É o guerreiro, estou com o papai. E essa é a atitude dele até hoje em tudo. Entendeu? Não estou jornada. E não só dele. O Samuel tem a mesma atitude. Nós estamos juntos. Vamos enfrentar, vamos vencer, vamos recomeçar, vamos lutar, vamos. O que é isso? É a minha colheita. E aí o que acontece? O ser humano é leviano, né? O que tem de gente? Nossa, agora então, que assedia o Davi e o Samuel, tipo, manda pra cá, passar uns anos, não sei o quê. Eu fico rindo, né? Eu tô aqui trabalhando 18 anos para gerar um guerreiro e aí agora tá pronto. O cara quer levar o guerreiro para casa dele, quer levar passar uns anos para fazer não sei o quê. Eu fico só rindo, falando, a Bíblia me dá a promessa que eu vou colher. Se eu oferecer paternidade, e não é uma coisa obrigada, flui espontaneamente. O cara vem, porque ele sabe, cara, esse cara aqui me entregou destino, me entregou identidade. Eu tô com ele. Tudo.
As pessoas falam, né? Testemunha, vocês que convivem conosco sabem. Quantas vezes eu já ouvi, nossa, pagaria $1 milhão para meus filhos olhar para mim igual que os seus filhos olham para vocês. Muito Não está bom. ensinando, as coisas que a gente faz. Nós temos lá a oração da manhã, estamos juntos. Vamos fazer a live domingo de manhã, estamos juntos. Na verdade, eu tenho até que empurrar eles para fazer coisa de jovem. Eu falo, filhos, vamos ter, minha discussão com eles agora é essa: vamos ter amigos jovens cheios do Espírito Santo, é importante ter, porque eles estão com a gente, mas é acolher. Então a promessa bíblica é: oferece paternidade para seus filhos de verdade, eles virão para estar com você nas suas guerras. Ora, e vamos para o quinto tópico, que a gente está com um adiantado aqui, já coloquei aí a flecha. Ô Marcial, quer começar contribuindo aí para a gente, desse quinto tópico, ou o JC abre e você ajuda nós aí? Levanta a bola aí, Marcial. Ele que trouxe, né? Não, mas no meu, o que queima no coração quando eu olho aquela figura ali, são duas coisas. Uma é que eu recebi pessoalmente uma herança de uma liderança espiritual, pastor Roberto Coelho, É paternidade. que comentava sobre esse texto, né? Feliz o homem que enche da sua aljava filhos, né? E a partir daquele momento ali eu passei a almejar, a sonhar pela paternidade. Está aqui minha esposa, ela é prova, e todo mundo que andou comigo, desde muito novo, eu sempre falei na mesma coisa, nem tinha casado ainda. O meu sonho é ser pai, mas eu tinha o sonho da paternidade, porque ele falava muito sobre isso, e eu tinha sonho de muitos, por conta do significado do texto, né? Dizem que na aljava cabia, uns falam 7 flechas, outros... Mas bom... Essa aqui deve caber umas 10, tô brincando. Então é bom ter muitos filhos, né? Então eu primeiro trago essa questão, e a segunda, a ação mesmo de você estar deliberadamente feliz, entendendo o seu papel de enviar os filhos, né? De que eles não são seus, você é um mordomo mesmo, da parte de Deus, para criá-los, para investir neles, mas vai chegar um momento onde eles serão lançados para ir além, né? Então são duas coisas. E JC, Muito bom. E dessa alegoria, né? Vamos chamar de alegoria dessa foto aí do arqueiro lançando a flecha. Qual a sua visão desse quinto tópico aí da paternidade? É bem em cima do que o Marcial está falando, né? Ele falou sobre paternidade espiritual, acaba sendo um tipo de paternidade que Deus oferece para órfãos. O Marcial é órfão, o pai morreu novo, né? E Deus, na sua graça e misericórdia, ofereceu outros tipos de paternidade para ele, que foram pastores genuínos, como Roberto Coelho, um pastor genuíno que a gente respeita, reconhece e ama muito, lá de Recife. Também é um pai, eu acho que ele tem 3 filhas, eu acho. E é um pai espiritual para muita gente. Então, genuínos homens de Deus, eles oferecem paternidade para órfãos. Isso é muito precioso, isso é puro. Então, eu acho que esse aspecto é interessante. Outro aspecto é encher a aljava, e aí ele está falando da quantidade de filhos. E outro aspecto da paternidade, eu terminaria a paternidade com essa imagem. É uma imagem bíblica. Eu peguei 5 imagens bíblicas para mostrar o que é paternidade. É dar nome, identidade, é dar herança, é ter como herança, é um lar, é uma casa de guerra, um exército, e é também uma flecha a ser lançada. Os filhos são flechas na aljava. Ninguém tem flecha se não tiver alvo. Então, paternidade envolve ser alguém que tem alvo, que tem propósito. O meu propósito é tão grande, ele é tão grande que sozinha a minha existência não realiza. Então, eu fiz provisão de aljavas, de flechas, para eu e as minhas flechas chegarmos no nosso propósito. Então, paternidade envolve ter propósito grande. E esse propósito grande não é ambição, é generosidade. Porque, na verdade, a flecha não é minha. A flecha é do propósito. Ela é do alvo, do sonho. Agora, é importante entender que então, a paternidade envolve esse último estágio, que é enviar, é doar, é entregar, é lançar. Lançar para onde? E aí, tem muitas coisas que alguns pais se equivocam. E uma delas é: não enche de aljava, não enche de flecha na aljava. Isso geralmente é medo e mediocridade. Eu sei o que é isso porque eu tinha medo de ter filho. Eu tinha medo de ter filho porque eu sabia que o mundo ia ser mau.
quando eu tinha meus 21 anos, 22 anos, comecei a pensar no assunto, eu morria de medo de ter filho. Eu não iria ter filho, porque eu tinha medo de ter filho, porque eu falava, Deus, o mundo, quando eu tiver meus 40 anos, vai ser muito mal. O mundo conseguiu me surpreender, porque ficou pior do que eu imaginava, sério mesmo, o mundo é pior hoje do que eu imaginava. A perversidade das pedofilias, dos anestesistas estupradores, da geração QB+, não sei das quantas, de ha-ha-ha, de raio laser, das feministas idiotizadas, dos homens pacatos, apáticos e infantis, e dos lares destruídos. O mundo ficou muito pior que eu imaginava. Só que tem um detalhe, há 20 anos atrás, Deus falou assim para mim, numa percepção interior muito forte, num assunto meu muito reto com Ele, Deus, eu não quero ter filho, porque o mundo vai ser muito mal. E Ele falou assim para mim, pois é, porque o mundo vai ser muito mal, que eu quero que você tenha muitos filhos. É bom ser trocado por Deus assim. E por que muitos filhos? Ele falou, não, porque se o mundo vai ser mal, vai precisar de mais luz, vai precisar de mais flechas, vai precisar de mais tempero. Você acha que eu vou achar onde esses temperos? Na casa do adúltero? Na casa do idólatra? Não, vai ser na casa do piedoso. Então eu entendi. A aljava cheia de flecha nos fala de nós termos muitos filhos, porque tem muita coisa para acontecer. Se você não é um homem virtuoso, não tenha muitos filhos não, por favor. Se você é um homem idólatra, adúltero, se é um homem rebelde, incrédulo, não tenha filhos. Mas se você é um homem piedoso, eu te imploro em nome de Jesus, tenha muitos filhos, porque é dali que Deus vai ter flecha para lançar na terra. Mas um outro ponto tem a ver com generosidade. Então as flechas não são do guerreiro, elas são do propósito. Aí que está um ponto. Eu estou na fase que eu estou discutindo com Davi o envio, com ele e o Samuel. Eles estão já falando comigo sobre, nós estamos discutindo, e lá em casa a discussão não é negativa, tá? Então se no seu mapa de mundo discussão é algo negativo, não é isso que eu estou falando. Aqui em casa a discussão é uma virtude, tudo a gente discute, na boa, e eu não tenho, eles sabem disso, eu não tenho problema de um bom argumento, e um bom argumento me faz voltar atrás, me faz calar. Eles já testemunharam isso várias vezes. Agora, eu trabalho bem para ter bons argumentos sempre, então eles vão ter que trabalhar muito para ter bons argumentos. Um bom argumento é aquilo que é claro, sábio, sensato e virtuoso. E uma das discussões nossas agora é, pai, quer casar, como vai ser e tal. E uma das coisas que eu brinquei com eles, que eles estavam falando aí, tá, com propósito, fazer isso, fazer aquilo, e pá, no final das contas eu vou fazer do meu jeito. Eu falei, pois é, será que é a flecha que decide para onde ela vai lançada? Eu falei, quem que é o arqueiro? O Davi é um cara muito inteligente, ele é um bom argumentador e um bom estudioso da Bíblia. E aí, na hora que eu falei para ele, eu falei, mas você acha que é a flecha que define para onde ela vai? Aí eu falei, quem é o arqueiro? Quem é que pega a flecha e lança? A Bíblia está clara que é o pai. É o pai que lança. Aí você fala, não, mas aí então você está agora indo lá para o modelo dos pais antigos, eles é que definiam com quem ia casar e tal. Lá eles passaram a mão no passado. Mas hoje passou a mão muito pior. Hoje passou a mão de um ponto que é o seguinte, hoje os pais falam assim, ô flecha, você faz o que você quiser da sua vida, tá? Se você quiser virar um microfone, você vira também. Se você quiser dizer, eu sou uma flecha, mas eu me sinto uma flor. Pode ser, o importante é ser você. Não, filho, sabe que você não vai ser uma flor? Porque você foi desenhado. Eu vou te mostrar aqui como é que você foi desenhado. Você é uma flecha. Agora, o ponto é, quem é o arqueiro? É o pai. Agora, que pai que é arqueiro? É o pai que anda em harmonia com quem criou a flecha. Então, eu tenho a responsabilidade como pai de lançar as minhas flechas. Agora, eu vou lançar para o propósito da flecha. Agora, esse propósito da flecha está no Criador dele, nele e em mim. Então, é nessa junção. O Criador dele, ele que é a flecha, e eu que sou o lançador, nós três juntos vamos chegar à conclusão onde ele deve ir. Não é só a flecha que chega à conclusão sozinha. Não, eu vou ser lançada, é lá no nada. Não, eu vou ser lançada no mar. Não é a flecha sozinha. Mas também não é só o arqueiro sozinho. O arqueiro também não pode pegar a flecha e dizer, você vai virar uma tocha
para acender um fogo. Não, o arqueiro precisa pegar a flecha e lançar para o propósito que ela foi criada. Então, essa paternidade envolve envio. Envio dá trabalho, sabe por quê? Porque genuínos arqueiros vai ter que trabalhar muito, é muita energia, muito desgaste emocional, físico e mental para conhecer o mundo do seu filho, da sua flecha, discernir com ele quem ele é e poder, junto com ele e com o Criador, falar, cara, é aqui que você vai. Então não é só ele, então envolve o envio. Esse envio não é solitário, não é só o década de 60, o pai decidia tudo para o menino e para a menina, passaram a mão. Década de 2022, o menino decide tudo sozinho, passaram a mão. Qual é o lugar certo da paternidade? É o consenso. O Criador da flecha, o pai, e quando eu fico a paternidade, eu me digo o pai, a mãe e o filho. É a triunidade aqui, ó. O Criador, o Filho e o Arqueiro. Os três juntos vão se alinhar para achar o propósito. Olhando a imagem ali, me vem na mente uma coisa legal aqui, né? O arqueiro, ele, para que a flecha vá, né? E quanto mais longe ela vai, Mas ele tem que esticar. depende dele o quê? Trazer a flecha para ele. Para perto. Então, é para perto. Sim. Então, isso me fala de quê? De eu assumo a responsabilidade. Forte. Então, eu trago para mim, nesse entendimento, eu trago para mim a responsabilidade. A flecha é de Deus, mas eu sou o arqueiro. Então, eu vejo, olhando para você, com a imagem ali, eu vejo essa atitude sua de trazer os filhos, é minha responsabilidade. E aí eu me lembro um argumento. Eu fui na escola da EMA, teve sexta-feira, Dia dos Pais, e a gente sentou numa mesa com um casal. E o homem, ele falou uma coisa ali que eu nunca vou esquecer, mostra a não virilidade, A não paternidade. atual, a não paternidade atual. Ele falou o seguinte: o meu pai errou comigo, seu pai errou com você, na mesa ele estava falando, errou com você, errou com você, errou. Eu vou errar com a minha filha. Aquilo doeu em mim, parece que foi, sabe quando você come um negócio amargo? E aí assim, na conversinha, aí minha esposa e tal, a gente conversando ali, rolou, eu fiquei calado, na hora eu fechei. Talvez eu fui passivo, talvez eu podia ter trocado e virado, mas o ambiente não favoreceu essa conversa, foi um negócio muito rápido. Mas se eu tiver a oportunidade de sentar com ele, eu quero falar, mas já que eu não tenho... E o que você falaria? Eu falaria que ele está errado. Para mim, isso está completamente errado. Total. Entendeu? Ele pode ser nobre de Eu dar o que não não posso recebeu. ter essa passividade e já determinar que eu vou errar com os meus filhos. E aí, pegando o gancho nisso, eu queria encerrar trazendo um assunto que nós não falamos também. Tá pegando o gancho nisso, meu pai errou comigo. Tem gente que está lá em casa que não fala com o pai há anos. Aí é uma pergunta capciosa também, que nós trouxemos aqui à tona várias verdades bíblicas sobre a paternidade, o que é ser pai, né? E o que é a paternidade, que é mais do que ser pai, porque nós separamos em três: progenitor, pai e paternidade. E aquele cara que não fala com o pai há anos, o pai não exerceu uma paternidade e ele se sente pressionado ou se sente, no dia de hoje, triste, porque fala, eu não tenho a presença do meu pai, eu tenho que ligar para ele, eu tenho que falar, porque nessas datas surge muito psicólogo, muito líder, muito cara que vai para a internet e tal, e fala, você precisa perdoar o seu pai, você tem que pegar o telefone e ligar para o seu pai, chamar ele para almoçar na sua casa hoje no Dia dos Pais. Aí a Bíblia também diz, honre pai e mãe. Qual é a sua opinião sobre isso? Qual é o seu conselho para esse cara aí? Porque, por um outro lado, nós estamos falando o seguinte: esse cara não tem que considerar o pai dele pai, porque ele foi só progenitor. Aí é que tá. Aí entra o amor bíblico também, aí entra o perdão. Então, estou botando tudo dentro da mesma panela. Muito boa sua colocação, Bica. Eu diria, para encerrar, e a sua colocação, acho que fecha com chave de ouro, uma experiência que eu tive com meus dois filhos aqui. Os dois estudam numa escola municipal, aqui em Santana e Parnaíba, que é referência. As escolas municipais aqui são o Brasil que dá certo. Extraordinário. E na escola do Luca, chegou para mim um presentinho. Desenhinho, gravatinha, tudo tal. A escola que conduziu eles para fazer um presentinho para mim, Dia dos Pais. Aí eu perguntei pro João. O Luca tá lá na escola menorzinha, nos pequenininhos, né? 5 anos, 6 anos. A escola do João, com 13. Perguntei, João,
Não foi feito nada lá para os pais, não? Ele não. Não foi comentado nada? Ele não. Fez nem uma balinhazinha, entrega lá para o pai. Nada. Sabe por quê? Há uma agenda hoje para destruir a família. Satanás pode ser tolo, mas ele não é burro. Ele é inteligente, ele é estrategista. Como é que você destrói a família? Destrói o homem, você destrói tudo. É incrível. Destrói o homem, você destrói tudo. Uma mulher nunca vai ficar plena, por mais que ela tente, elas são capazes, mas nunca vai ficar plena se ela não tiver um homem de verdade que a ame de verdade. Não vai. Pode tentar, as feministas bravejam, tenta mostrar que é e não é. Sobre o feminismo é o seguinte: o feminismo é a maior narrativa de Satanás dos dias atuais, é a maior de todos. Sei que está gravado, talvez as redes vão ter seus boicotes, mas não tem problema com isso não. É a maior. As mentoras do feminismo é Simone de Beauvoir e Beth Friedan. Estuda elas, eu estudei, tá? Eu estudei lá em casa, todo mundo já estudou as mentoras. O apóstolo Paulo, quer estudar o cristianismo? Vai estudar Paulo, vai estudar Jesus, vai estudar os apóstolos. Quer estudar o feminismo? Vai estudar Simone de Beauvoir, vai estudar Beth Friedan e outros. Judith Butler. Ok? Vai olhar a história dessas mulheres. Tudo envolvida com coisa brava de pedofilia, aliciamento de menor, tudo traumatizada com pai e mãe, coisa louca. E elas jogaram esse veneno nas mulheres. E o feminismo propaga o seguinte: faça das mulheres hoje. Sabe aquele homem machista, bom vivant, que abandona a casa e vive para o seu bel prazer? O feminismo tenta fazer a mulher virar aquele pior macho que nós já deixamos de fora da casa. Quer dizer, isso é o feminismo. Então, eu não sou contra o direito, que o feminismo deu os direitos das mulheres. Quem fala isso é que não estudou direito, tá? Direito da mulher votar foi defesa, não foi de mulher não. Foi um parlamento composto por homens nobres que falou: cara, as mulheres devem ter o direito. E se você vai para a Bíblia, Jesus tratou as mulheres com dignidade e com honra. E as primeiras a falarem da ressurreição. O primeiro ser humano a pregar a ressurreição de Jesus foram as mulheres. Mas feche o parênteses do feminismo que você falou dele, eu acho que ele é importante esse ponto. Qual é o ponto do cara que não tem paternidade? É o seguinte: a Bíblia diz que não tem paternidade, mas tem pai. Mas tem pai. Tem progenitor. A Bíblia diz: honra pai e mãe, seus dias serão multiplicados na terra. Seu pai foi um mau pai, como o amigo lá, o colega que o Marcel disse. Seu pai foi. Já está pronto. Vamos. Seu pai. Daqui a pouco. Vamos fazer dinâmica. Seu pai foi um mau pai, você deve honrá-lo pelo motivo dele ter vindo primeiro que você. A Bíblia diz: honra pai e mãe, que você tem os seus dias multiplicados. Ele veio primeiro que você. Ele não me deu paternidade. Que pena. O que fazer? Seja nobre. O que é ser nobre? Dá para o outro que você não recebeu de ninguém. Isso é melhorar. E esse pai, ele pode fazer melhor do que o pai dele fez. Poxa, na verdade tinha que fazer o CCC. Cara, o cara não me deu paternidade, devia ter dado, deve ter tido os motivos dele, vai lá. Você acha que tudo que eu dou para os meus filhos eu recebi do meu pai? Não. Meu pai me deu o máximo que ele podia dar, da onde ele veio. Meu pai foi herói. Ele me deu muita coisa, só que eu sei avaliar de onde ele veio. Não, mas ele te deu paternidade. Pouco, muito pouco. Não foi muito. Mas para mim foi suficiente ao ponto de me dar gratidão. Me deu pouco. Quando eu fui adolescente, faltou muito a presença dele, me fez faltas que me faz até hoje. Então assim, ele perdeu em alguns jogos aí da vida, dos vícios e da vida ímpia. Meu pai perdeu, voltou e tal, mas deu o máximo. Agora o ponto é, por que a Bíblia manda honrar pai e mãe? Por que a Bíblia não manda honrar filho? A Bíblia manda honrar pai e mãe. Por quê? Porque essa postura vai colocar todo ser humano na humildade e na gratidão. E nessa base todo mundo vai acessar virtudes para melhorar e se tornar melhor pai e mãe. Então, mesmo que seu pai tenha sido ruim, seu pai tenha sido mau, deve ter alguma virtudezinha que ele te entregou. Procure essa virtude, valorize, entregue a ele, agradeça a ele. E ao fazer isso, você vai multiplicar. Essa virtude que você está reconhecendo nele, você vai multiplicar e vai dar para os seus filhos muito mais do que você recebeu. Então nós não somos daqueles que desonram pai e mãe, mesmo que tenha sido um pai que foi só progenitor.
mas a Bíblia coloca ele na posição de honra. Agora, como diz o Roberto, como diz o Marcial sobre o Roberto, vai honrar também quem te deu paternidade, mesmo que não foi seu pai e mãe, né? Agora, eu termino com essas palavras. Honrar pai e mãe é virtude, porque você vai multiplicar a mínima virtude que seu pai teve. Só o fato dele ter sido o canal para você vir a existência. Cara, não, meu pai só deu. Eu duvido, tá? Que pai tenha dado só a semente. Eu duvido. Mas se foi isso, já tem um motivo para agradecer. Cara, Deus te usou para abrir o caminho. Só existo graças a ele, me deu a vida. Ponto. Gratidão. Agora, quer dizer que eu honrar, quer dizer que eu vou ser mentoreado pelo meu pai. Tudo que ele fez na vida eu vou fazer igual. Não, isso não é honrar. Honrar é atribuir gratidão à virtude mínima que me foi dada. Nem tem que ir atrás de alguém. Eu tenho que seguir os passos de quem não vou seguir os passos de alguém que não for modelo. Então assim, eu diria que a cura está aqui, mas a nossa geração está sendo destruída porque os pais estão sendo destruídos. Aí desequilibra casamentos, desequilibra criação de filhos. Se você fizer uma pesquisa aqui, vai dar mais de 90% de gente que não teve paternidade direito. Agora, o que nós vamos fazer? Mulheres virtuosas, ajude-os a empoderar o seu marido para ele ser um pai de verdade. Isso é o maior bem que você faz para você mesmo. Mulheres virtuosas. Eu falo, nós precisamos. Nós estamos enfraquecidos. Esses dias eu vi um casal cristão, bem cristão, daqueles que falam, gente, é um casal modelo, um casal novo que apareceu na minha vida, e eu vi um post dela, da esposa, no Instagram dela, onde ela escreveu assim: como eu acredito no meu marido. E ela disse assim: acredito no seu marido mais do que ele mesmo. Cara, isso é muito forte. Isso tocou o meu coração de um jeito, porque o casal genuíno cristão e é o papel da mulher, se o homem é o provedor, isso me tocou profundamente. É uma esposa que acredita no marido mais do que ele mesmo. Cara, isso é muito, muito profundo. Você sabe que a mulher virtuosa, que é a mulher louvada da Bíblia, é exatamente o que você está falando. E eu já ouvi o JC falar muitas vezes isso, né? A mulher, ela dá o tom da casa, ela dá o tempero, a energia da casa. Qual que é a diferença da mulher virtuosa da mulher poderosa, né? Tem um livro nos aeroportos aí, né? Por que os homens casam com as poderosas? Eu geralmente, toda vez que eu vejo essa capa, eu falo que é idiota. Se ele for sábio, eu não casaria nunca com a poderosa, porque a poderosa é o inferno, irmão. As mulheres poderosas, você pode olhar, toda mulher poderosa, encarnada no feminismo, os maridos delas são os idiotas, pode olhar, é a figura do Homer Simpson e da mulher. Pega a mulher do Simpson, a mãe lá do Simpson, o marido dele não é um idiota. Pega lá a família dinossauro, ela é elegante, ela é inteligente e o Dino é um bobo. E pega as mulheres poderosas, pode pegar, é o truque, pega todas elas, as poderosas, os maridos são os idiotas. Agora, você pega a virtuosa, ela é interessante, a virtuosa. A mulher virtuosa, que é a mulher de Provérbios 31, ela é dinâmica, ela é inteligente, ela faz e acontece, só que ela faz e acontece sem negligenciar a casa. Diz que a casa está aquecida, os filhos estão bem cuidados e o marido é honrado entre os príncipes. Sabe por que eu posso estar aqui? Eu tenho vídeos, eu tenho livros, eu estou entre os homens respeitáveis da terra me respeitam. É porque eu tenho paz de saber que os meus filhos estão bem cuidados, a minha esposa me dá essa autoestima que você está falando, ela me empodera para ir para o meu propósito. E a virtude que tem lá em casa nesses filhos meus, eu diria que o melhor dom da minha paternidade é conseguir, junto com a Dani, gerar a essência verdadeira que eles têm. Ela é que gera a essência. Ela é que trabalha a essência desses meninos desde novinho. Então a gente estava aqui no louvor, eu sempre pego os pequenininhos, põe no colo e põe perto. Hoje eu fiz uma dinâmica com o Luquinha, que é o seguinte: coração com coração, vamos louvar, coração com coração. Você sabe por que o Davi e o Samuel têm um coração assim piedoso? As pessoas olham, nossa, eles são piedosos, são de Deus. Porque desde pequenininho eu sempre trouxe eles para perto de nós, para sentir o calor da nossa fé, da nossa paixão com Deus. Isso transmite, gente. Agora, Dani é quem gera esse ambiente. A virtuosa, sabe qual é a diferença da virtuosa e da poderosa? As duas são parecidas, tá? Porque elas são muito dinâmicas, elas são empreendedoras, elas fazem e acontecem. A diferença é o marido. Observe o marido. As poderosas, o cara é um idiota, é um fraco. Mas a virtuosa geralmente também é poderosa, mas a só poderosa não é virtuosa. Exatamente isso.
Porque ela também é poderosa. Mas Mas ela é virtuosa antes de ser poderosa. Ela tem 5 talentos, eu tenho só 2. É verdade. Bom, estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo. Agradeço também ao Marcial que veio contribuir com a gente. Todos os aqui. participantes Todos aqui, que né? vieram participar. A gente assim, somos família, de forma orgânica. A gente deixa Deus construir o caminho, pavimentar. E a gente finaliza dando os parabéns aos pais que exercem a paternidade. Em primeiro lugar, a gente finaliza em segundo lugar, orientando aos pais que são somente pais e estão construindo a paternidade. E a gente finaliza em terceiro lugar, isso que veio no meu coração, essas 3 coisas, aos que são progenitores, a orientação de que sempre há tempo para mudar, para melhorar e passar de fase de progenitor para pai e de pai para a paternidade. Não condenamos, pode ver que o tom do JC foi, tá bom, seu pai não foi pai, ele foi progenitor, perdoe, convive. Sempre o caminho vai ser o caminho do amor, é sempre essa palavra. Amor verdadeiro. Eu digo o seguinte, qual é o significado da Trindade, né? Amor. Você falou uma frase interessante no início, né? Para os filhos, sejam gratos e honra, né? E eu quero falar que aqueles que não conseguem honrar, só não desonram. Já é um bom começo. Então, feliz dia dos pais. Seremos pais detestáveis ou seremos pais admiráveis? Seremos gênios ou genitores? Os gênios são aqueles que dão identidade, herança de caráter e de ensinos. Edificam a casa e a vida de seus filhos. Lançam-os como flecha, entrega em suas mãos sementes. Eles têm um propósito grande, têm visão. Sobretudo, ele ensina generosidade. Ofereça a paternidade para os seus filhos e eles estarão com você nas guerras. E seja pai também daqueles que se encontram órfãos. Posso resumir os genitores em uma frase. Muitos sabem como fazer bebês, porém poucos de fato sabem abraçar a paternidade. E diga-me, como eles se tornaram irresponsáveis? Porque os genitores por si só são sim irresponsáveis. Podemos felicitar-te pelo seu dia, ou será que você deixou a cena ser roubada? Por anos me perguntei, pai, onde você está? Hoje sei que o meu gênio sempre esteve lá e aqui comigo. Obrigada por me ensinar a me amar, me lançar e me edificar na rocha eterna que é Cristo. Te amo, pai. A respeito de paternidade, que ela tem 2 pais, né? Ela teve um progenitor e um pai que deu a paternidade. E eu tenho certeza que isso aí saiu das muitas feridas. Mas eu quero aproveitar a oportunidade diante das câmeras também para honrar meu marido. Amém. Que ele é o pai para minha filha que eu sempre procurei ter para mim. Bom. E quando eu fui influenciada pela minha geração, mas também pelas minhas dores de paternidade, a não desejar ter filhos. Mas quando Deus colocou no meu coração a maternidade, Ele não despertou em mim o fato de ser mãe, mas colocou em mim o desejo de dar filhos para esse homem. Uau. Então, Por isso vai ter ligamos 12, pais. né? Vai ter 12. Amém. Estamos na nova aliança. Amém. Então, meus filhos e pais, assumamos a nossa identidade. Mãe, você está assistindo aí e não tem pai para esse filho, para essa filha sua? Identifique ele com homens que têm paternidade, pode ser na igreja, na comunidade, na própria internet tem alguns bons homens. Conecte. JP. O que você tem a dizer aí pro papai, pro Ded? Qual marca você está colocando no meu peito aí, JP? Pai. Espera. Você está me marcando? Eu tenho todo filho, né? O que você mais gosta do papai, filho? Fala. Quando ele é forte, yes. Mas é bruto e forte, né, meu amor? Alguém me tira. Vem, Samuca. Põe sua marca aqui. Da simplicidade, da identidade real, revelada.
Gente, paz na terra como no céu. Compartilha aí, comenta aqui embaixo, inscreve no canal, comenta aqui quem é seu pai, marca ele aí no arroba, honra ele. E você que é pai, comenta aqui o que mais marcou por você sobre a paternidade na terra como no céu. Gratidão, Vika. Tamo junto. Parabéns aos pais. Parabéns aos pais. Gratidão, todos estão aqui presentes. Nós vamos agora ali lanchar mais um pouco, ter uma comunhão gostosa. E na mesa, em meio aos meus irmãos, eu aprendi a expressão do seu amor. Amém.